online, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado pelas condições que nós estamos passando nesse momento, né? E para iniciarmos, iremos cantar o hino 192, Infinita Graça. Uma boa noite a todos, aqueles que estão aqui comigo e aqueles que estão nos assistindo ou que ainda irão nos assistir. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor para podermos prestar um culto de adoração e falar um pouco de algumas passagens bíblicas para trazer conforto e alento ao nosso coração. Hoje eu tinha prometido que começaria às 20 horas, mas houve um pequeno incidente e a gente está iniciando o culto agora nesse momento. Que vocês se sintam-se à vontade para compartilhar, para colocar depois aí, ou agora mesmo, as suas opiniões sobre o assunto, para dar o seu joinha e continuar conosco por alguns dias, que o nosso projeto esteja nas mãos do Senhor, para que Ele nos conduza. Eu quero agradecer a todos que vão estar assistindo e aos que vão estar compartilhando. Nesse momento eu vou convidar a Gabriela para cantar um hino, para que nós possamos acalmar o nosso coração e que o Senhor Deus seja exaltado nesse momento com o louvor através dessa jovem. Deus abençoe a todos e continue conosco. Sua vez. Boa noite novamente. Fazendo ajustes.
Deus seja louvado neste momento. Muito obrigado, Gabriela, por ter aceitado o convite mais uma vez. Que o Senhor esteja te dando sempre essa disposição para que nós possamos continuar com esse projeto, que é levar a mensagem àqueles que não conhecem. Sei que não vai ser fácil, vai aparecer empecilhos para nos atrapalhar, mas quem está à frente desse projeto não somos nós. Quem está à frente desse projeto é o Senhor dos Exércitos. E é Ele quem vai nos conduzir esta noite. A mensagem de hoje tem como base um livro que é pouco lido, que é o livro de Neemias. A maioria das congregações no mundo, o qual nós conhecemos, gostam muito de pregar sobre parábolas, sobre a vida de Jesus, sobre como viviam os discípulos, assim, o Evangelho em si, que também não é errado, que é uma coisa muito boa. Mas hoje nós vamos estudar um pouco sobre a construção ou a reforma do Muro de Jerusalém, mais especificamente voltado às 12 portas. O que elas significam? Que lições nós podemos trazer para nós? Como entender isso? Será que lendo apenas o contexto das portas nós extraímos algumas lições básicas para nós? Bom, para entendermos, precisamos ler e fazer alguns paralelos com alguns outros textos bíblicos. Você que está aí em casa, que tem uma Bíblia, você pode estar procurando o livro de Neemias, no capítulo 3. Mas antes, eu gostaria que nós lêssemos uma passagem que é interessante, que está no capítulo 1 de Neemias. Quando Neemias recebe a notícia do seu povo. Capítulo 1 de Neemias, nós vamos começando a ler para podermos pular para as portas e entender alguns significados. Diz assim a palavra do Senhor. Você que tem uma Bíblia aí, tem um smartphone, você pode procurar, você pode estar acompanhando. Capítulo 1, eu vou ler do verso 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Alcalias, e sucedeu no mês de Quileu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. Esse mês, pelo calendário, é o mês de dezembro. Se não me engano, é o mês de dezembro. E essa capital, Suzã, é o antigo Irã. E Neemias estava ali a cerca de quase 2.000 quilômetros da capital Jerusalém. Que veio Ananias, filho de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disse-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas pelo fogo. Você já se perguntou, já imaginou, você está num lugar distante da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos,
e de repente você desejoso para receber uma notícia, e você recebe uma notícia dessa, um lugar onde você amava e gostaria sempre de estar com os seus. O verso 4 diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei-me e lamentei-me por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Deixa eu te explicar uma coisa aqui que talvez as pessoas não entendam. Neemias disse que ao receber essa mensagem, ele chorou, ele se sentiu triste, ele lamentou. Segundo alguns historiadores, contando a história e falando a respeito do lamento, é comparado o lamento de Neemias a algumas pessoas que conviveram com escravos na época da escravidão, quando as mães pegavam os seus filhos e os senhores de escravos pegavam os filhos daquelas mulheres e levavam para o tronco, e ali açoitava até a morte. E as mães se lamentavam. Esse lamento, segundo eles, segundo os historiadores, ele chegava a urrar feito um cão. Era um choro tão profundo que não tinha mais lágrimas. E ele aqui chorando por vários dias. Neemias chorou e lamentou e jejuou quando soube dessa notícia, por vários dias. Que sofrimento! O mundo hoje está passando por essa dificuldade e tem muitas pessoas lamentando, chorando a perca dos seus entes queridos, dos seus amigos. E você? E eu? Tem chorado por alguém? Tem lamentado por alguém? Tem planteado por alguém? Ou você só tem feito dessa situação, tem tomado essa situação como uma piada, para rir da desgraça dos outros? Não é bom se pensar? Jesus disse que o amor de quase todos esfriaria. O que a gente vê as pessoas com algazarras, brincando com a dor e o sofrimento dos outros. Mas nós cristãos não. Nós cristãos nós temos que se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e também se aprofundar no companheirismo com Cristo para podermos ter esse mesmo sentimento de irmãos, sentimentos verdadeiros para com as pessoas, para com o próximo. E Neemias fez uma grande oração para encurtar aqui a conversa, que eu não vou ler o texto todo, que eu tenho que pular para o capítulo 3, que é a base que nós vamos começar. Ele fez uma oração confessando os pecados do povo e confessando os seus próprios pecados. E ali ele tem a graça e a misericórdia de Deus dada através do Espírito Santo, através de Cristo, quando ele fala com o rei, quando ele se apresenta para o rei, quando ele estava trabalhando de copeiro, o rei percebe a situação em que ele se encontrava e percebeu que ele estava triste, e ele relata o seu sofrimento por causa do seu povo que tinha sido destruído e porque a sua cidade, o lugar ao qual ele desejava voltar, as suas portas, o muro e as portas estavam destruídas. Não exatamente só as portas, mas toda a capital de Jerusalém. Bom, meus amados, nós vamos entender um pouquinho cada porta dessa. No capítulo 3 de Neemias, no verso 1, se você quiser acompanhar a leitura aí, fique à vontade.
São nomes difíceis de se falar. Eu vou gaguejar um pouco logo porque a minha leitura não é tão boa e a minha visão embaça um pouco. E os nomes também são difíceis. Se você pegar aí, você vai ver que os nomes são difíceis. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá. Consagraram-me até a torre de Hanané. Porta das ovelhas. É interessante ver que dentro de uma construção, ninguém começa a construir, fazer uma base pelas portas. Mas aqui, como era uma reforma, Neemias achou melhor começar com os seus amigos, irmãos e sacerdotes, depois que ele chegou à cidade e viu a sua ruína, começar pelas portas. E ele restauraram, diz aqui que um grupo de pessoas, os sacerdotes, restauraram a porta das ovelhas. Porta das ovelhas. O que significa? Como entender o que a Bíblia fala sobre a porta das ovelhas? Que lição ela traz para a nossa vida hoje? Mas se você for lá no capítulo 10 de João, Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim achará pastagem. A porta das ovelhas é representada aqui, num contexto literal, a pessoa de Cristo Jesus. Pois todos aqueles que se aproximam da porta, do curral das ovelhas, com o coração voltado a fazer a vontade de Deus, e ele vai diretamente ao encontro de Cristo. Ele diz: eu sou o bom pastor, e lá na frente ele fala: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, achará pastagem. Em outras palavras, se você quiser ter paz, você tem que ir à porta das ovelhas. Apesar que essas portas no antigo Israel, ela era representada por alguns sacerdotes e algumas outras pessoas que levavam as ovelhas e entravam por aquela porta lá em Jerusalém para poder vender as ovelhas para o sacrifício. As pessoas que não tinham dinheiro, alguma pessoa que tinha um nível social melhor, comprava e dava de presente para que elas pudessem ir até o sacerdote e fazer o seu sacrifício pelos seus pecados. Por isso, essa porta ela é bem representada pelo próprio Cristo, dizendo que Ele é a porta das ovelhas. Como tem muitas portas, eu vou dar um pulo para mais uma porta, porque cada porta dessa é um sermão para 2 dias ou 3. Mas hoje eu tenho por necessidade de falar um pouquinho de cada porta. E no verso 3 aparece mais uma porta. E se você quiser acompanhar aí, leia mais uma vez o texto bíblico. E a porta do peixe edificaram os filhos de Hassenai, a qual estenderam e levaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Porta do peixe. Por que isso? No antigo Israel, quando Neemias estava restaurando essas portas, ele tinha um objetivo em sua mente, um significado para todos os povos de Israel que ali estavam. Ele juntou as pessoas, sacerdotes e príncipes, e pessoas da sociedade, pessoas que tinham voltado do cativeiro babilônico. E ali ele faz uma coisa muito interessante. Ele faz a união das pessoas.
Todos trabalham juntos em meio de sacrifícios. Diz o capítulo 2 que as pessoas trabalhavam com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra por causa dos empecilhos. Mas essa porta, ela aponta para algo muito maior. Tinha sim o armazém de peixe, tinha sim o lugar onde as pessoas compravam o peixe, porque Jerusalém, Galiléia, estavam próximo ao mar e ali tinha muitos pescadores. Se você for em Mateus 4, no verso 18 e 19, diz que Jesus, passeando, ele encontrou Pedro, Tiago e João. Pedro e André, especificamente, que estavam lançando suas redes. E Jesus falou para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Bom, meus queridos, essa porta do peixe, a qual Neemias estava reformando, ficava paralelo com a porta das ovelhas, e ela aponta para uma missão muito maior, que é a pregação do Evangelho, citada por Jesus. Então essa porta do peixe, ela é representada para um futuro maior, para um futuro melhor, representada por Cristo, dando o poder do Espírito Santo para os seus discípulos e para nós hoje, poder pregar o Evangelho, pescar as pessoas que necessitam, pescar as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, que anda perdido e vagando por aí sem conhecimento algum. A porta do peixe, ela é representada por o Evangelho de Cristo. Mas tem uma porta a mais, tem outras portas, e eu gostaria de pular para mais uma porta, para que você compreendesse o significado desta outra porta. E ela está citada no verso 6 do capítulo 3 de Neemias, que diz o seguinte: a porta velha, repararam Joiada, filho de Pazéia, e Mesulam, filho de Besodias. Esse a enmadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Como eu falei, nome difícil de se pronunciar. Mas a porta velha, o que significa a porta velha? O que essa mensagem quer dizer? Se você puder ler para mim, Gabi, Colossenses 3, do verso 8 e 10 a 10, leia com voz alta, para que nós possamos entender o significado, o paralelo dessa porta com a outra. Colossenses o quê? Colossenses 3, verso 8 e 10. Pode ler bem alto. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. A porta velha, toda vez que nós lemos ela, nós entendemos que precisamos nos despir do velho homem. Nós precisamos arrancar essa capa de sujeira, de coisas que nós temos, e abandonar. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 18, que você precisa comprar vestiduras brancas. E aí Paulo está dizendo que nós precisamos nos despir. Não adianta colocar uma capa por cima. Nós precisamos desvestir para se tornar uma nova criatura. Todas as vezes que os israelitas olhavam para essa porta, chamada de porta velha, eles lembravam que tinham que mudar o seu caráter, que tinha que ter uma transformação na sua vida.
E agora Paulo cumprimenta isso em Colossenses 3, verso 8 e 10. Você e eu, o que precisamos tirar para nos sermos pessoas melhores? Precisamos nos despir, não é apenas tirar uma roupa, é nos despir, se esvaziar. O próprio Jesus se esvaziou, tornando a forma de servo. Filipenses 3,7 ou 2,7. Tomando a forma de servo. Jesus se esvaziou, nos dando o exemplo. Nós precisamos nos tornar novas criaturas. E ir atrás e comprar roupas refinadas pelo ouro, roupas brancas, o caráter de justiça, da justiça de Cristo. Precisamos se tornar novas criaturas. Mas tem outra porta, e essa também é interessante. Essa porta talvez seja a porta, uma das, todas são significativas e boas, o exemplo dela, mas essa daqui, para o momento que nós estamos passando, eu acredito que seja a mais significativa. A porta do vale. Essa porta se encontra no capítulo 3 de Neemias, no verso 13. A porta do vale reparou Anum e os moradores de Zaona. Esses a edificaram e levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos e trancas. Porta do vale. Por que eu mencionei que seja a porta que seja mais significativa para esse momento que estamos vivendo no planeta Terra? A Bíblia, ela apresenta pelo menos 188 vezes a palavra vale. E todas as vezes que a Bíblia fala de vale, tem sempre algo estranho acontecendo. Lembra do Vale de Jaboque? O Val de Jaboque? Esse vale é conhecido pelas pessoas quando Jacó luta com o anjo de Deus. Ele desloca a sua coxa e ele passa uma noite de angústia, uma noite de agonia, lutando, sem saber o que iria acontecer. Ele luta com Deus. E talvez você esteja lutando com Deus nesse momento porque um ente querido seu morreu, porque você está passando por uma dificuldade financeira ou um problema de saúde muito grave, ou alguém da sua família esteja numa situação dessa, ou um amigo seu. A Bíblia sempre apresenta o vale como algo difícil de se passar. Tem diversos significados, mas esse que a Bíblia apresenta na maioria das vezes, se você prestar atenção na história do povo de Israel, quando eles estavam lutando, o rei Saul com uma turma de soldados do lado e outros guerreiros, não me lembro agora, medianitas, do outro. Golias aparece desafiando o povo de Deus. O vale era como se fosse uma planície de um rio, montanhas de um lado e montanhas do outro. O exército ficava de um lado e o exército do outro, mas já fazia 40 dias que eles estavam em agonia e não podia atravessar aquele vale. Eu não sei quanto tempo você tem enfrentado o vale, mas essa porta, ela é representada por sofrimento das pessoas, por a agonia que as pessoas passavam. Tem outro significado, mas se você perceber ainda nesse contexto, o vale é tão difícil, tão cruel, que chegou um momento na história do povo de Israel, no capítulo 10 de Josué, a Bíblia diz que teve que ter a interferência divina, pois eles já faziam o dia todo que estavam lutando no vale.
E Josué, com muita fé e determinação e com muita coragem, deu uma prova de que eu e você, estando ao lado de Deus, não importa o vale que você esteja passando, Deus é capaz de descer do céu e parar o sol, e parar a lua, e parar qualquer tipo de enfermidade que está acontecendo em sua vida. Talvez esse seja menos conhecido, mas se você for lá no capítulo 10 de Josué, você vai encontrar essa passagem. Davi citou um pouco mais na frente no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Eu acredito, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, que não importa o vale que você esteja passando, se você tiver convicção e confiança no Senhor dos Exércitos, Ele é capaz de deslocar-se do seu trono e descer apenas por alguns momentos para salvar você aqui em qualquer situação. Deus não abandona o seu povo. E essa porta é bem representada pelo vale. Diz os historiadores que ela ficava apontada para um lugar de difícil acesso, onde tinha muitos assaltos. E é por isso que ela foi colocada nos muros de Jerusalém, num lugar estratégico. Porque toda vez que você olhava para aquela porta, que eles olhavam para aquela porta, eles observavam um caminho difícil de passar. Mas se não tivesse outro jeito, eles tinham que se agarrar nos braços dos anjos do Senhor e atravessar aquele vale. E eu acredito que os anjos do Senhor estão aí, ao lado de vocês. E ao nosso lado aqui também. Essa é a porta do vale. Por isso que eu falei que ela seja a mais importante nesse momento agora que nós estamos passando por pandemia. Se você acreditar em Deus, Ele é capaz de descer do céu e parar tudo a favor de você, assim como fez com Josué. Leia o capítulo 10 de Josué e pense com carinho nisso. Mas para adiantar aqui uma outra porta, e agora ela é citada no capítulo 3, verso 14 de Neemias. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Querem. Esse a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferros. Porta do monturo. O que tem a ver essa porta comigo e com você? O que tem a ver essa porta? Que mensagem nós podemos extrair nessa noite dessa porta? Porta do monturo. Em outras traduções chamam-se porta do lixo. Evidentemente que uma capital como Jerusalém tinha o seu saneamento e as pessoas precisavam sair com o lixo de dentro da cidade. É importante você saber que há portas na sua vida para todo tipo de coisa, principalmente a porta do lixo. Mas essa porta do lixo não é para que você leve lixo como acumulador para dentro de casa. Essa porta do lixo é para que você jogue toda a sujeira que tem no seu coração, no seu corpo, na sua vida fora. Essa é a porta do lixo. Ela é representada diversas vezes. Aparece diversas vezes a palavra lixo na Bíblia, e uma das frases mais interessantes está no Salmo 113. Eu vou ler para vocês. Salmo 113. Veja que passagem linda traz essa passagem desse salmo. No Salmo 113, falando sobre a porta do lixo, veja que mensagem ela diz. Eu vou começar pelo verso 5 até o verso 8, que diz assim, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver os que estão nos céus e na terra? Levanta o pobre do monturo, levanta o pobre do lixo.
para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Que passagem linda! Não importa se você esteja vivendo uma vida no lixo. Às vezes a gente vê os moradores de rua e às vezes a gente passa por aí e não tem compaixão dele, pois fique sabendo que a Bíblia diz que Deus pode levantar esses moradores de ruas, ou você que está vivendo uma vida no lixo, Ele pode te levantar e te colocar na cadeira dos príncipes. Mensagem poderosa, palavra poderosa essa. E somente os pobres sabem que têm necessidade com Deus. O tempo está passando e ainda tem algumas portas. E eu preciso falar das outras portas. Vamos voltar para Neemias, capítulo 3. E agora nós vamos ler o verso 15. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Cós, líder do distrito de Mispa. Esse edificou e cobriu e lhe levantou as portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Eu não vou ler o versículo todo, porque ele é muito grande. Mas aqui está falando de mais uma porta, no verso 15. Porta da fonte. O que ela significa em nossa vida? Qual mensagem nós podemos extrair mais uma vez dessa palavra? Isso não soa aos seus ouvidos alguma passagem do Novo Testamento? Isso não soa uma mensagem poderosa? Antes de falar o texto do Novo Testamento, que nós podemos fazer uma comparação com esse texto, nós precisamos explicar um pouquinho dessa porta também. Essa porta, diz os historiadores, que tinha uma fonte dentro, próximo à porta, as quais as pessoas chegavam e saciavam a sua sede. Elas chegavam cansadas, às vezes de viagem, e entravam e ia direto nessa fonte saciar a sua sede. Agora você lembra? João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele disse: todos vocês, quem bebe desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pois ele será uma fonte para jorrar para a vida eterna. A fonte, a porta da fonte, também aqui é representada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus possa ser sempre essa fonte e que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração para que você possa ser uma fonte de salvação para outras pessoas. Poderia falar um pouco mais, abranger um pouco mais o texto. Tem diversos assuntos que nós podemos encaixar aqui, mas o tempo é curto e nós precisamos pular para mais uma porta. E agora no verso 26. Ora, os netineus habitavam em Orfel até a fonte da porta das águas. Opa, agora nós temos mais uma fonte da porta das águas. Mais uma vez a Bíblia coloca a fonte e agora coloca a porta das águas. Que diferença tem de uma para outra? Quase nenhuma, porque essa outra também é representada pelo socorro de Jesus para o sedento. Lá em Isaías 55, verso 1, ele diz assim: vinde a mim todos que têm sede, vinde e comprai sem dinheiro leite e mel. O profeta Isaías já falava dessa fonte, dessa água, dessa porta das águas, como sendo uma fonte, como sendo uma porta que saciava a sede. As pessoas
Evidentemente, nesse local, segundo arqueólogos, historiadores, dizem que essa água que aqui está se falando, sem ser aquela que eles tomavam, era o lugar onde as pessoas pegavam a água para suas necessidades fisiológicas, para abastecer a cidade, lavar seu banheiro, lavar sua casa, dar água para os animais. Mas ela também é representada por Jesus Cristo, logo porque o maior bem que tem no planeta Terra é a água. Ninguém vive sem água nesse planeta. E ela aqui é representada por Jesus, e ele diz no capítulo de Isaías que você pode comprar dessa água sem dinheiro. Você tem acesso a essa água, é só você ir até Jesus Cristo. Para nós pular mais uma porta, chegar, tem uma porta aqui no verso 29, mas eu vou deixar ela por último. E eu vou falar o verso 31. Depois nele reparou Malquia, filho de até a casa do Netineus e os mercadores de fronte da porta da guarda. Aí em algumas traduções diz porta minificada, mas a tradução original é porta da guarda. Como falar da porta da guarda? Qual o texto que nós podemos compreender e trazer uma mensagem segura para nós? Como o texto aqui abrange construção de muros, eu estive vendo na internet outro dia, a casa mais segura do mundo, a 500 metros, se uma pessoa se aproximar dessa casa, os alarmes soam e os seguranças aparecem de todos os lados e a pessoa é totalmente segura. Dentro da casa, se alguém entrar, sai fumaça de tudo quanto é lado para que a pessoa não consiga enxergar e às vezes até ficar intoxicada com algum veneno. Mas não existe segurança se essa pessoa não estiver ao lado de Cristo. Não existe casa segura. As pessoas construíram todas as fortalezas do mundo, mas todas elas foram invadidas, inclusive Jerusalém. Os muros de Jerusalém chegavam, segundo os historiadores, dava para andar um carro popular em cima, mas não teve segurança quando eles abandonaram a Jesus. Eles esqueceram da mensagem escrita pelo salmista. Não lembro se foi Moisés ou se foi Davi que escreveu, mas o Salmo 121 diz, no verso 4, que não dormitará o guarda de Israel. Você só estará seguro se você estiver na mão do Senhor. Jerusalém toda esqueceu, toda a humanidade esquece. Criam cercas e arame farpado, câmeras, altas tecnologias para proteger o seu lar. Mas o ladrão, ele vem e entra e te assalta e te rouba. E o ladrão espiritual, que ele entra por qualquer fenda que você deixar. Citado lá em Cantares, verso 15, diz que as raposinhas entram e invadem. São as pequenas coisas que você dá brecha para o inimigo, e ele pode destruir a tua vida. Mas o seguinte é esse: você só vai estar seguro quando você estiver na mão do Senhor. Não existe segurança longe de Deus. Se Israel tivesse se lembrado que o Senhor é quem te guarda, que o Senhor é quem o guardava, eles não tinham sido levados cativo diversas vezes. Jericó, com os muros daquele jeito, Deus o derrubou. Então, meu amigo e minha amiga, não existe segurança longe de Deus. Essas casas que tem hoje aí pelo mundo afora com alta segurança, se ela sair hoje, se um homem sair de dentro hoje e respirar um ar infectado pelo coronavírus, acabou-se a sua segurança. Então a sua segurança
está no Senhor dos Exércitos. Esse não dorme, esse te vigia de dia e de noite, nem seta, nem praga, nem mortandade te pega, nem de dia e nem de noite, é assim que o Salmo diz. E para terminar, eu vou apenas citar duas portas que tem e vou ler a última. Existe também mais duas portas, a porta do Castre e a porta de Efraim, para se dar as 12 portas dos muros de Jerusalém. A porta de Efraim ela é representada pela bênção de Deus, porque quando Deus quis Jacó quis abençoar o dos filhos de José, o mais velho, e ele já cego ali sem perceber, José tirou a mão e colocou na cabeça do outro filho, e ele não, é esse aqui que vai ser abençoado, e esse era Efraim. Então os judeus acreditam que a porta é representada por a bênção de Deus que prometeu aos filhos de Jacó, aos filhos de Abraão, que somos todos nós. E a porta do cárcere, a porta da prisão, é representada pelo sofrimento que eles passaram em outros lugares, levados cativos. Quando eles estavam construindo ali, eles estavam voltando do cativeiro babilônico. Então todas as vezes que eles olhavam para aquela porta do cárcere, eles se lembravam que um dia tinha sido um preso e tinha vivido em diversos sofrimentos por Nabucodonosor, Senaqueribe e outros, os reis assírios. Então eles faziam lembrar que jamais poderia colocar alguém dentro de uma prisão injustamente, como eles foram. E agora eu vou para a última porta, que esse é o texto final, que nós vamos ler e falar um pouquinho dessa porta, que o tempo está passando muito rápido. O verso 29 trata-se de uma porta muito interessante, que diz assim, depois deles reparou Zadok, filho de Emi, de frente da sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, a porta oriental. Essa porta oriental é a porta principal, a porta-chave, a porta de Jerusalém, as quais entravam só reis e príncipes. Os povos comuns, pessoas comuns como nós, ela não entrava por essa porta. Aí entravam os reis e príncipes trazendo as suas carruagens com os seus empregados e entravam para fazer visita em Jerusalém. Os judeus acreditavam que o Messias ia passar por essa porta. E por eles não acreditar mais em Jesus, não acreditar que Jesus é o Messias, que Jesus é o seu Salvador e o meu Salvador, o que eles fizeram hoje? Eles construíram um cemitério na frente dessa porta, que é chamada de Porta Oriental ou Porta Dourada. Se você for puxar na internet, você vai ver que a porta tem um cemitério construído na frente. Por essa razão, eles acreditam que o Messias, por a tradição judaica, jamais colocaria os pés em um lugar imundo. Lembra do samaritano? O sacerdote não tocou nele, porque a Bíblia diz que ele estava semi-morto, e na tradição judaica eles não colocavam as mãos em um defunto e ia fazer o serviço sagrado. Então eles acreditam que o Messias, se for Jesus, não vai passar mais por ali, porque eles construíram um cemitério na frente. Você pode assistir, procurar isso aí. O Dr. Rodrigo Silva fala sobre isso. Eu quero dizer o seguinte para você, que quando Jesus rasgar os céus e ele descer nas nuvens do céu, a porta que vai se abrir para você e eu entrar, nós vamos entrar pela porta oriental. Nós vamos entrar pela porta dourada da Nova Jerusalém, porque a Bíblia diz que nós fomos escolhidos por Deus para sermos sacerdotes e príncipes. Então, se essa tradição é verdadeira, a Bíblia também fala que nós vamos entrar pela porta oriental.
e ela vai se abrir, e o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, vai voltar por essa porta. E você e eu, como filhos e filhas, herdeiro do trono, junto com Cristo, se assentaremos lá no céu e depois voltaremos para essa terra. A porta oriental é representada por essa grande promessa. Mas há uma coisa que você precisa saber. Para nós encerrarmos, nós vamos ler o último texto, só para você compreender. Apocalipse 22. Pode acompanhar. Para que você entre nesse lugar. Para que eu e você entre nesse lugar. Não é de graça não, viu? A Bíblia deixa bem claro. No verso 14 de Apocalipse 22, que para você e eu entrar, nós precisamos fazer uma coisa. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e que possam entrar pela cidade pelas portas. Para você e eu entrar, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. E esse vai ser o tema da próxima terça-feira. Nós vamos falar sobre os mandamentos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que você comente e dê o seu joinha por aí e que Deus possa estar cuidando da sua família e da minha família. Agora, nesse momento, nós vamos chamar aqui a Gabi para tocar mais um hino e louvar ao Senhor, e nós encerramos com uma oração. Foi comentado aqui da porta do vale e da porta do lixo, né? E eu acho que lembra muito a história do filho pródigo, que ele deixa a casa do pai para viver a vida e ele fica no vale e vira praticamente um lixo, sabe? Ele não tem valor nenhum perante a sociedade. Mas, em Colossenses 3, que foi o que eu li, fala, quando ele volta, se aplicaria esse texto, que é: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. E, a partir de então, ele vira um novo homem e o pai dele o aceita do jeito que ele estava. E é isso. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Meu
Muito obrigado, Senhor, por este culto, por esta mensagem que o Senhor nos concedeu nesta noite. Abençoe essas pessoas que estão assistindo e nos abençoe também, nos guarde, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.